Preciosos amigos, preciosas amigas, companheiras e companheiros de fé espírita ou não, todos aqueles e aquelas que, assim como eu, possuem o desejo inquebrantável de buscar a verdade, de compreender os mistérios que nos envolvem a vida em todos os seus aspectos, sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa sétima videoaula da obra A Gênese, segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 2, intitulado Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar a minha gratidão, acima de tudo a Deus, que é, o Supremo Criador. Sem Ele, eu não estaria aqui, nenhum de nós estaria aqui, a Terra não existiria, o universo não existiria. A minha gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos mostrou a real face de Deus, nos mostrou esse Deus único que é todo amor, bondade, justiça, misericórdia, esse Deus que não odeia o pecador, apenas quer ver o pecado extinto da humanidade. Minha gratidão suprema a este que é o nosso guia, modelo de nossas vidas, não é? A minha gratidão a todas as pessoas, pois é no convívio em sociedade, é no convívio uns com os outros que nós aprendemos, que nós enxergamos-nos a nós mesmos. É através do convívio com o próximo que, com certeza, a evolução ganha um aspecto muito mais sólido, muito mais consciente, pois sem a interação, sem o convívio, sem o próximo, nós não teríamos ferramentas, mesmo com todos os atributos da matéria, não teríamos ferramentas para desenvolver a nossa moral, desenvolver as nossas emoções e desenvolver também o nosso intelecto. Então, obrigado a todos vocês, o meu obrigado a todas as pessoas que me conhecem, a todos os afetos, possíveis desafetos também, pois muito longe eu estou da perfeição. A perfeição é algo que para mim nem tem significado ainda e, portanto, é bem provável que eu haja errado também, eu já tenha agido errado para com alguém e por isso, nesse aspecto, meu pedido de perdão também. E eu gostaria de, hoje nessa videoaula, agradecer ao Jerry também. Jerry, obrigado mesmo a você. Sem você, esse vídeo não seria possível. Sem você, esse vídeo não iria ao ar. Obrigado pelos seus esforços, pelas adições que você faz ao vídeo, as animações, as características. Jerry, obrigado de coração. Bom, dando início, então, à nossa videoaula, né? No capítulo 2, intitulado Deus, já vimos provas da existência de Deus, né? A existência de Deus, vimos os atributos da divindade, né? E agora veremos um aspecto importantíssimo também, que muito nos traz dúvida, um aspecto que permeia o imaginário e o raciocínio de tantos quantos buscam, né,
apreender o divino, que é a providência divina ou a ação de Deus na sua criatura ou em toda a parte. Então, o que seria essa providência divina? É o que eu acabei de dizer sinteticamente, é a ação de Deus. Como Deus age, como Deus procede, através de que mecanismos, e como é possível, uma vez que o universo é tão grande, incomensurável, e como é possível que Deus, sendo tão infinito, tão grandioso, participar da trama do bem pequeno, participar da realidade do minúsculo até o grandioso e o gigantesco. Basicamente, o objetivo principal desse item, aliás, desse assunto, a providência, que no livro da Gênesis está no capítulo 2 e vai do item 20 até o item 30. Então, no livro A Gênese, capítulo 2, o assunto que abordaremos hoje está contido dos itens 20 até o item 30. E já no item 20, Allan Kardec, ele define a maneira dele, a providência divina, e ele define da seguinte forma: a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então, de cara, Kardec já define que Deus age em tudo, Deus age em toda a parte. Portanto, a providência divina, a ação de Deus está em todos os lugares. O que nos leva já de imediato ao seguinte questionamento: de que maneira, de que forma Deus está e pode estar em toda parte, em todos os lugares? Ainda no item 20, Kardec define e sintetiza esse questionamento da seguinte forma: como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se, ou seja, embrenhar-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Bom, então aqui somos convidados a tentar compreender, na verdade, duas coisas. Primeiro, como Deus pode estar em toda parte, né? É a onipresença dele. Essa onipresença, eu creio que abordamos na nossa videoaula 6, né, na aula anterior, mas aqui é premente que nós entendamos como se dá essa onipresença, como Deus pode fazer-se presente em todos os lugares. E quando dizemos em todos os lugares, não é só aqui na Terra, não, e mesmo na Terra, em todos os lugares, nos mares, oceanos, florestas, lugares civilizados, em cidades, no interior da Terra, onde habitam os vermes e tudo, nos interstícios do planeta, no núcleo planetário, composto de ferro e níquel fundidos, na Lua, em Júpiter, em Saturno, no Sol, no interior da nossa estrela e em todas as outras estrelas da nossa galáxia, Via Láctea, e em todas as outras galáxias, e enfim,
no universo inteiro, como Deus pode estar presente em tudo e como ele pode agir em tudo, né? No item 21, Allan Kardec, inclusive, nos relembra o seguinte, que no estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Então, como já falamos anteriormente, né, nos falta muitas propriedades, muitas faculdades, muitas características, muitas propriedades mentais, emocionais, espirituais. Muito nos falta para nós compreendermos o divino. Eu acho que desde agora, cara e caro ouvinte, desde agora é preciso entender que tudo que nós traçamos aqui, acho que desde Allan Kardec, muito antes dele, com muitas outras filosofias tentando percrustar esse assunto, é muito importante dizer que o que tecemos aqui é a nossa opinião, claro que baseado no raciocínio lógico, baseado na razão, mas é a nossa forma de ver, é o mecanismo que seres imperfeitos e limitados que somos têm de ver aquilo que é perfeito e infinito. Então é óbvio que ninguém deva esperar a perfeição, ninguém deva esperar assertividade completa, porque é o que nós temos para hoje, como se diz. É o que nós temos para o nosso atual grau de adiantamento. É a visão que temos desse assunto. Então, abordado esse contexto, que fique bem claro que tudo que nós traçamos aqui é opinião. É uma possibilidade, que pode inclusive não sê-lo, mas é baseado na lógica e no raciocínio, como eu já falei anteriormente. No item 22, Allan Kardec aborda o seguinte, olha só, e é muito importante, porque a partir daqui, Allan Kardec começa a tratar de fluidos. E como já falei bem antes, né, em toda a vida que Allan Kardec falar em fluidos, entendamos energia. O fluido que Allan Kardec fala é energia, relembrando, tanto é que ele fala da eletricidade como fluido elétrico, do magnetismo como fluido magnético, da gravidade como fluido gravitacional, e por aí vai. Então, o fluido, na visão de Allan Kardec, é o que nós conceituamos hoje como energia. E hoje nós vamos falar um pouquinho de energia, porque muito provavelmente, até onde nós entendemos, a energia deve ser o mecanismo da ação de Deus. É o mecanismo de ação da divindade. É como se a energia, na verdade, ela fizesse parte do próprio Deus. Começando com a sua definição, né? Energia, o que é energia? É a capacidade de realizar algum trabalho. E o interessante é que a energia, ela goza de algumas características do próprio Deus. Por exemplo, a energia não pode ser criada e nem pode ser destruída. Portanto, a energia é algo infinito, como Deus é. É impossível se criar energia e é impossível destruí-la. A energia é sempre conservada. Quando a energia é desdobrada nos seus múltiplos processos, a soma de cada processo individual resulta na energia inicial. Então a energia está em toda parte, a energia está em todos os lugares. É impossível, qualquer que seja o lugar em que não haja energia, onde há partícula, onde há matéria, onde há o alto vácuo, onde há luz, onde há mesmo a treva, há um campo energético local, onde há gravidade, onde há universo, a energia está presente. É muito interessante acentuar isso, pois muito provavelmente
a energia é o mecanismo da ação divina, uma vez que ela, assim como o próprio Deus, está em toda parte, está em todos os lugares, está em tudo. Não pode ser criada e nem pode ser destruída. Então, energia é um tema que será bastante recorrente ao longo dos nossos estudos aqui. E vejam só, no item 22, Allan Kardec escreve assim, olha só. Importante para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Aquilo que eu falei anteriormente, é o que nós temos para o momento, é o que o nosso raciocínio pode produzir por agora. E Allan Kardec continua, ainda no item 22. Suponhamos um fluido, olha, Allan Kardec falando de energia. Lembrando que toda vida que vocês lerem fluido nos textos do Kardec, entendam energia. Então, suponhamos um fluido ou energia bastante sutil para penetrar todos os corpos, sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Então observem que Kardec ele está pressupondo ou antevendo uma espécie de energia que por si só ela não é inteligente, mas que se essa energia, ele chama fluido, né? Mas que essa energia, se ela for guiada, se ela for regida por um princípio inteligente, então ela vai resultar em ações inteligentes. E aí é interessante porque no próximo item, Kardec faz uma comparação muito inteligente com o perispírito. Sim, com o perispírito. Adiantando já que o perispírito por si só não é algo inteligente, porém, como o perispírito que nos pertence é dirigido pelo espírito que somos, o espírito que somos provê de inteligência o perispírito. Não que o mesmo perispírito seja inteligente ao espírito, mas ele, guiando o perispírito, fornece, delega um certo padrão de inteligência ao perispírito. Vejamos aqui no item 23, Kardec escreve: as propriedades do fluido perispirítico, que eu chamo campo perispirítico, dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite. Fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corro em o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Em outras palavras, que o perispírito, por causa do espírito, torna-se inteligente. O assunto perispírito nós abordaremos em outro momento, aqui mesmo no estudo da Gênese, tá? Não é o momento. Tenho muito a falar mesmo sobre o perispírito, né? Sobre a escola moderna, sobre o que a atual pesquisa
espírita e científica já descobriu a respeito do perispírito. No entanto, não é agora esse momento, tá? Mas vamos entender, adiantando o seguinte: as novas pesquisas do perispírito nos levam a entender o perispírito como um campo de energia, não como esse corpo semimaterial. Há esse corpo semimaterial, mas ele por si mesmo é o resultado da performance, é o resultado da ação do perispírito. Mas como eu falei, nós abordaremos isso num outro momento. Vamos entender então o perispírito como um campo em termos técnicos, ele é um campo mórfico, é um campo morfoformador. Não vamos abordar isso hoje e agora não, porque fugiria ao tema, né? Mas esse campo, ele tem muitas propriedades. Dentre elas é a de ser o elo, né? Dentre as muitas propriedades desse campo perispiritual, ou perispirítico, como chamava Allan Kardec, esse campo nos serve de elo entre o espírito e a matéria. Ou seja, dentre muitas outras coisas, o perispírito transmite coisas, informações do espírito para a matéria e recebe da matéria informações também que são transmitidas ao espírito. Então, podemos dizer hoje, já sem dúvida alguma, que o perispírito é esse gerente, é esse elo que, sob o comando do espírito, rege toda a interação entre espírito e matéria. Perispírito é esse roteador master, é esse roteador na linguagem aí dos profissionais da área de informática e de redes, né? Redes de dados, né? Redes digitais. O perispírito é o roteador master, é o roteador principal que do mundo espiritual e do espírito como ponto focal retransmite todos os impulsos, todas as informações, como eu já falei, para a matéria. Começando como matéria focal o corpo físico e aí irradiando para o mundo exterior. E, em contrapartida desse mundo exterior, tomando como corpo físico o ponto material focal, recebe os impulsos e sensações desse mundo físico através dos nossos sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, a somestesia e todas essas informações codificadas inicialmente em padrões eletroquímicos, depois em padrões elétrico-eletrônicos e enviados para o cérebro. O cérebro irradiando via chakra coronário, todas essas informações chegam ao espírito e dele se irradia. Por enquanto, é o que nós podemos falar hoje, tá? Sem comprometer o assunto. Então, o que fica patente é que o perispírito, longe de ser inteligente, mas ele recebe atributos inteligentes através do espírito que somos, pois é o espírito que o guia, né? É o espírito que o guia. Bom, já no item 24, observem que no item 24, Kardec vai começar a demonstrar, e é fascinante como essa vontade do Allan Kardec, esse desejo de demonstrar esse mecanismo da ação do perispírito, ganha nos dias de hoje, principalmente na física de campos, na física de alta energia, ganha um significado muito interessante. Vamos com calma. No item 24, Kardec começa assim, olha só. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente,
que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Quem está nos ouvindo e é espírita, e já recebeu muitas instruções sobre espiritismo, de cara já captou que Kardec está se referindo ao fluido cósmico universal, né? Ao FCU. Pois qual é a definição de fluido cósmico? É essa energia, é esse campo energético que dele é tirado toda a matéria. Tudo que é material é retirado desse fluido cósmico universal, que é esse campo de energia que nos permeia a todos, que nos impregna a todos, não só a todos nós, seres vivos e conscientes, mas a toda a criação viva e toda a criação inanimada. Matéria e espírito estão todos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Ora, Kardec continua, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então aqui deixa bem claro, Kardec, pelo menos no raciocínio dele, Kardec deixa bem claro que através do fluido cósmico universal, ou desse campo de energia que a tudo preenche e está em toda parte, esse fluido é o mecanismo da ação divina. E como esse mecanismo está em toda a parte, através desse mecanismo, através dessa teia, através desse campo, Deus também se irradia. Deus também presencia-se. Deus também, de maneira supraconsciente, está realmente em todos os detalhes da criação, nos mais ínfimos, intrincados. Aliás, como Kardec escreve aqui no texto, desde o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, aliás, desde as partículas elementares que compõem o átomo, próton, elétron e nêutron, e nas subpartículas mais elementares ainda, os quarks, que compõem prótons e nêutrons, e nas unidades fundamentais de criação destas, que são as cordas multidimensionais, toda essa trama está mergulhada nesse campo de energia criado por Deus, vindo de Deus, emanado por Deus. E aí, minha opinião, esse campo é o próprio Deus, no sentido de que é extensão dele, no sentido de que é atributo dele. E na minha maneira, na maneira particular com que eu vejo as coisas, é a presença de Deus, literalmente, fisicamente, até metafisicamente falando. É a essência da presença de Deus. Kardec conclui o item 24, escrevendo assim: para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade,
As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Uma maneira bem poética que Kardec escreveu aquilo que nós falamos assim em termos físicos. Aliás, um adendo, né? Um adendo com relação ao fluido cósmico universal. Se por acaso alguém que estiver me ouvindo, né, fizer parte da área da física, né, se for um físico ou um pesquisador em matemática, ou mesmo um curioso do assunto, né, não sei se alguém já ouviu falar, acho que sim, porque a mídia houve uma época que ela divulgou muito. Vocês devem ter ouvido falar no LHC, que vem do inglês Large Hadron Collider, que é um grande colisor de hadrons. O que é o LHC? Hadrons é large, é de grande. O LHC é um laboratório, na verdade é o laboratório de física de partículas mais sofisticados que existe no planeta. Ele fica localizado em Genebra, na Suíça. Na verdade, ele é um laboratório que possui um núcleo de funcionamento subterrâneo. E ele, para você ter uma ideia das dimensões dele, ele ocupa as fronteiras de 5 países, né? França, Bélgica, Suíça, Itália e Suécia, se não me engano. Enfim, ele perimetria as fronteiras desses 5 países, daí o L de largo, ele é muito largo. Hadron é um grupo de partículas elementares, né? Não vem ao caso comentá-las agora. E colisor, porque o que essa máquina faz é colidir esses hadrons, que são partículas. Esse é um acelerador de partículas, de maneira bem simples falando, que acelera esses hadrons a uma velocidade muito próxima à da luz e os fazem colidir uns com os outros. E estudando essas colisões, nós descobrimos muitas outras partículas, padrões de energia. Quando o LHC foi criado, e ele foi inaugurado em 2008, teve um defeito de inauguração, voltou a funcionar em 2011. No momento, nos dias atuais, ele está em fase de reparo. Mas mesmo assim, no curto período de funcionamento em que ele teve, pois ele é muito jovem ainda, o LHC descobriu os vestígios, descobriu a evidência mais próxima da certeza do campo de Higgs e da partícula de Higgs. Na física de partículas, eu acho que já falei aqui anteriormente que a massa é um dos atributos mais complicados de se entender da matéria. De onde surge a massa? E massa é matéria. Então, descobrir de onde surge a massa é a descoberta de como e de onde surge a matéria, né? E não é algo simples. O cientista escocês Peter Higgs desenvolveu lá nos idos dos anos 30 uma teoria que ficou conhecida através do nome dele, em homenagem a ele, que é o campo de Higgs. Todo campo ele tem associado a ele, porque o campo é um meio de se transmitir partículas. Por exemplo, o campo elétrico, o campo elétrico ele transmite as partículas elétricas, que são os elétrons. O campo eletromagnético transmitem as partículas eletromagnéticas, que, dentre outras coisas, é a luz. O campo gravitacional transmite as partículas gravitacionais, que, em teoria, seriam os gravitons. Digo em teoria porque a realidade física do graviton, por enquanto, é matemática, embora tenham fortíssimas evidências práticas, mas o graviton não foi
identificado na prática ainda como realidade física. Precisa se aprimorar muito os aceleradores como o LHC para se descobrir na prática essas partículas. E o campo de Higgs transmite a partícula que recebe o mesmo nome, partícula de Higgs. E que partícula de Higgs é essa? É uma partícula que concede, que confere massa a todas as outras partículas, ou seja, toda partícula que possui massa, ou seja, que dá origem à matéria, recebeu a propriedade da massa nessa partícula de Higgs. E o LHC, esse laboratório que eu falei anteriormente, em 2011 realizou experiências que evidenciam a partícula de Higgs e, consequentemente, o campo de Higgs. Agora, olha só a definição de campo de Higgs. E é assustador, gente. É assustador porque o campo de Higgs foi desenvolvido a sua teoria na década de 30 do século passado. A evidência da sua existência real é agora de 2011. E olha só a definição de campo de Higgs. Abre aspas. Essa definição é do próprio Peter Higgs, o físico pesquisador que criou, né, essa teoria. Campo de Higgs, abre aspas, é um campo de energia que permeia todo o espaço, que está em toda parte e em todos os lugares e tem por função transmitir e conceder massa a todas as partículas que tiverem a propriedade e capacidade de a adquirirem. Ou seja, é em potencial uma fonte de massa e de matéria para todo o universo. Perceberam a semelhança, a quase que igualdade com a definição de fluido cósmico universal? Os pesquisadores, que como eu são espíritas também, veem no campo de Higgs a evidência física do próprio fluido cósmico universal. Aliás, eu pessoalmente vejo o campo de Higgs como sendo o próprio fluido cósmico universal. E é estarrecedor, é assustador, porque os espíritos já falaram desse campo de Higgs em 1857. Na verdade, antes disso, né? Porque 1857 foi a publicação de O Livro dos Espíritos, onde já se fala nesse fluido cósmico universal, ou seja, no campo de Higgs, né? Quase 2 séculos depois está aqui hoje a ciência, né? A ciência, através da física, provando, demonstrando na prática a existência desse campo. Aliás, como Kardec foi sábio, né? Como o leonino foi perspicaz em nos aconselharmos a usar a ciência para analisar a doutrina espírita, usar a ciência positiva mesmo para respaldar os ensinos dos espíritos. E olha só, a ciência, e ciência de alto nível, a ciência de alto nível de sofisticação, trazendo à baila, trazendo à realidade aquilo que era teórico há mais de 150 anos atrás. E isso é maravilhoso. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, vocês podem... tem um livro muito bom, o livro fala da teoria de cordas, mas ele aborda muito o campo de Higgs. É o livro O Universo Elegante, do Brian Greene. Brian Greene, O Universo Elegante. Acho que é da editora Companhia das Letras. Esse livro é espetacular nessa abordagem, para quem quiser se aprofundar um pouco nesse assunto. No item 25, dando continuidade aqui, Kardec nos escreve uma coisa interessante. Olha só. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas.
Muito interessante. É aquilo que eu falei no início do nosso encontro de hoje, né? No início da nossa fala de hoje. É o que temos para hoje. É o que o nosso raciocínio criativo implementou para podermos compreender aquilo que, por enquanto, é incompreensível. Muito embora, como vocês podem estar vendo, já estamos dando bons passos, passos largos, no objetivo de entender essas e outras coisas. Mas Kardec deixa bem claro de aqui não é uma ideia de materializar Deus. Ninguém está, muito embora essa materialização estaria muito longe da antropomorfização de Deus, né? Que isso é ridículo, né? Ver Deus como, me perdoem, eu peço perdão à crença alheia, mas a crença no Deus, aquele velhinho barbudo, de manto branco, segurando um raio na mão, eternamente com raiva, premiando ou punindo as suas criaturas, é um Deus com D minúsculo, né? Isso encerra tudo. Vamos entrar agora num assunto muito interessante, um assunto importantíssimo para pormenorizar essa questão da ação de Deus. Está no item 26. O item 26, ele sugere uma pergunta. É essa pergunta aqui, ó. Item 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. E esse espírito, gente, foi ninguém menos do que Kahneman. Kahneman foi um espírito que viveu em Sétif, na Argélia. Ele era espírita, pesquisador espírita, magnetizador, e no dia 20 de abril de 1867, ele desencarnou, e no dia 16 de maio, foi 20 de abril de 1867, o senhor Kahneman desencarnou. E no dia 16 de maio de 1800, do mesmo ano, 16 de maio do mesmo ano, ele foi evocado na Sociedade de Estudos Parisienses e deu uma comunicação vastíssima, uma comunicação muito bonita, através do médium, o senhor Desliens, através do médium, o senhor Desliens, o senhor Kahneman deu uma comunicação fabulosa. E essa comunicação versou, dentre outras coisas, sobre o seguinte. E aí o resultado é muito interessante. Olha só. Está no item 27, né, do capítulo 2 do livro A Gênese. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito, e como dirigido tem o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação, cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possa produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra.
Há sensações diversas em muitos lugares simultâneos, o espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada um a causa determinante e o ponto em que se produz tudo por meio do campo fluídico perispiritual. Ou seja, nessa analogia, todo o nosso corpo, todo o nosso organismo seria o universo, nessa comparação. E o espírito que somos seria Deus desse universo. E aqui ele reafirma que através do perispírito, o espírito que somos recebe informações de tudo o que acontece no nosso corpo, do mais ínfimo órgão, da mais ínfima célula, desde a pontinha da unha do dedo mindinho até o último limite do fio de cabelo. O espírito que somos tem consciência de tudo que está acontecendo. E olha só, ele continua. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações do Criador. A referência está aqui, Kinneman, Sociedade de Paris, 1867, para quem quiser acompanhar e pesquisar mais. Então aqui, o senhor Kinneman, né, faz essa comparação maravilhosa. E eu costumo imaginar o seguinte, né? Lembra daquela pergunta inicial? Como Deus, sendo tão grande, consegue perceber e ter consciência de tudo que acontece nos mais recônditos cantos do universo, no mais pequenino globo de mundos, entre seres tão minúsculos que nós somos. Aí eu tenho, sabe, uma alegoria proporcionalmente ridícula, beira até a idiotice, mas eu vou passar para vocês. É mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar nós, o nosso corpo físico. Comparando o nosso corpo físico a uma célula, uma única célula, nessa comparação, nosso corpo físico é gigantesco, ele beira o conceito de infinito. Se nós compararmos o tamanho do nosso corpo ao tamanho de uma célula. E olha que existem seres, bactérias, vírus, que são muito menores ainda do que uma célula. Mas olha só, todos vocês sabem, todos nós sabemos agora mesmo, se você pegar um alfinete e espetar qualquer parte do seu corpo, de pronto você sente. Um pequeno alfinete espetado em qualquer parte do nosso corpo, de pronto nós sentimos o que está acontecendo. Você pode estar dormindo, você pode estar em estado de alerta, você pode estar lendo, você pode estar estudando, você pode estar se alimentando, você pode estar se divertindo, ouvindo uma música, fazendo exercícios físicos, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Você pode estar tendo os mais sofisticados e de altíssimos níveis de pensamento. Se uma agulha, um espinho, algo pontiagudo lhe ferir, você sente a picada,
você sente em qualquer parte do seu corpo. Então, olha só o todo que nós somos, mas a nossa essência, por estar, digamos assim, impregnando todo o nosso corpo, nesse meu exemplo bem simples mesmo, através dos sentidos, essa ciência, esse sentir, nos permite monitorar tudo o que acontece com o nosso corpo. No exemplo da pele, obviamente. Então, eu acho, pelo menos para mim, isso serve de uma modesta, talvez até infantil, mas muito promissora comparação com a ação da divindade. Deus mesmo é infinito, é claro, mas toda a criação está nele, porque ele é a fonte de toda a criação. E como eu acredito muito no campo de Higgs, como sendo esse fluido cósmico universal que a tudo permeia, estamos mergulhados nele, então tudo, desde um verme, uma minhoquinha, um verme que está lá no fundo da terra, fixando nitrogênio na terra, na areia, cujas plantas, os vegetais vão se beneficiar disso, até nós, o ápice da criação na terra, pelo menos assim nós consideramos, todos estamos embebidos desse campo de energia. Então não há nada que façamos, não há nada que pensemos, não há nada que executemos, das menores, mais ínfimas, às maiores coisas, fatos e pensamentos, que não esteja contido nesse fluido cósmico universal, nesse campo de Higgs e, portanto, nesse mecanismo de transmissão até Deus. E dessa forma também como transmissão de Deus para nós, do seu pensamento, das suas atitudes e das suas determinações. Claro que o receptor que somos é muito primitivo, né? Mas temos muitos decodificadores, muitos outros roteadores aí no caminho que desenvelopam as mensagens para nos trazerem. É o Jesus Cristo, o nosso guia, os profetas, os seres de gênio, todos os espíritos bem-aventurados que já vieram à Terra e nos causaram evolução em todas as áreas, das ciências, da tecnologia, das artes, da música, da engenharia, enfim, da filosofia, na religião, em todas as áreas. Bom, caminhando já para o final, né? No item 28, Kardec escreve, então, baseado em tudo que nós falamos agora, né? Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma intensidade, causa de uma imensidade dos fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional? Neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Aí aqui tem uma nota, né? Uma nota que, na verdade, esses princípios, né? O princípio da eletricidade, do calor e da gravidade, é aqui que Kardec alude como ignorarmos, né? Ignorávamos na época, lembrando que isso foi escrito e publicado em 1868. Hoje já sabemos a causa do calor, é a agitação molecular. Já sabemos a causa da luz, é a transmissão do campo eletromagnético. Já sabemos a causa da gravidade, é a interação do campo gravitacional através das partículas ditas gravitons. Então isso já não é mais segredo para nós que estamos habitando aqui este século, né? O século XXI. Então, no item 29... Kardec, quase que para encerrar, ele escreve assim:
nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda a parte e em parte nenhuma. Aqui é aquele velho questionamento, né? Onde é que está Deus? Será que Deus está circunscrito num lugar? A gente usa muito o termo Deus está acima, né, geometricamente falando, mas quando se abandona a órbita da Terra, nós estamos no domínio aí da relatividade geral de Albert Einstein, não se faz mais sentido em cima, embaixo, esquerda ou direita, porque aí vai depender do sistema de referências, e isso é física inercial. Não dá para falar disso aqui e agora. Então onde é que está Deus, né? Como Allan Kardec falou no início, que do item 29, com muita franqueza, ninguém tem possibilidade de apontar ou mesmo deduzir isso. Eu acho que o mais lógico, o mais racional, é dizer que Deus está em toda parte. E em nenhum lugar específico. Ele simplesmente é de todo infinito, ele é de todo irradiante, ele está em tudo, ele é tudo. Nos é difícil, claro, para a nossa mente é muito difícil compreender isso, mas é o mais lógico ao que podemos chegar. Então, ninguém perca o tempo de tentar explorar em que lugar quadrivetorial Deus está, porque Deus está aqui, está ali e está acolá, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E para encerrar, no item 30, Kardec escreve assim: diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nós tenhamos e nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Eu penso que, pelo menos por enquanto, né, isso encerra tudo. Mas eu queria encerrar com um pouco mais. Queria encerrar com uma ideia que eu tenho, muito pessoal, claro, mas que eu queria compartilhar com todos vocês, da providência divina. Na minha humilde visão, e resumindo tudo o que nós falamos aqui, tudo, eu penso que a providência divina, a ação de Deus, ela se dá por dois mecanismos, e que são intrínsecos entre si. O primeiro mecanismo, ele é meio que inacessível por nós. É um mecanismo que nós estamos ainda a estudar e pesquisar muito. São as leis da natureza. As leis que regem os fenômenos da física, da química, da biologia, da astronomia, da astrofísica, da geologia. É esse fenômeno que causa, inclusive, a vida orgânica. Esse fenômeno ele é regido por 4 leis ou 4 forças que eu já falei. Todos os fenômenos da vida, todos os fenômenos se explicam com a utilização dessas 4 forças. Força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear fraca e força nuclear forte.
Essas 4 forças, que aliás são 4 campos também, campo gravitacional, campo eletromagnético e campos nucleares, forte e fraco. Vai chegar o momento de nós falarmos com mais detalhes sobre esses campos. Mas a ação de Deus, gente, é perceptível nas nossas entranhas que Deus usa esses 4 campos. E o segundo princípio, que é o mecanismo da ação divina, e é lindo, porque nos envolve, é a caridade. Deus usa a todos nós para sermos veículo da sua providência. Toda vida que você dá comida a quem tem fome, Deus está lhe utilizando para a sua bondade. Toda vez que você ajuda alguém, no que quer que essa pessoa esteja precisando, você está sendo veículo da providência divina. Toda vida que você transmite paz, toda vida que você impede uma discussão, toda vida que você leva luz à escuridão, leva paz e equilíbrio a quem está em distúrbio e em violência. Toda vida que você leva alimento a quem tem fome. Toda vida que você leva amor a quem tem ódio. Toda vida que você leva perdão a quem só sabe ferir. Toda vida que você leva atitude de construção a quem só quer destruir. Toda vida que você demonstra altruísmo diante do egoísmo. Enfim, todas as vezes e em todos os momentos em que nós demonstramos a caridade, nesse momento nós estamos sendo veículos da providência divina. É por isso que realmente, fora da caridade, não há salvação. Fiquem com Deus, beijo no coração, muito obrigado e até a semana que vem.